nomes. O que é que está sendo tão falado hoje em dia, né? O que é essa tal da primeira infância? Primeira infância é importantíssimo. Só para você ter ideia, Kézia, e os ouvintes que aqui nos acompanham, primeira infância é exatamente do 0 aos 5 anos, 11 meses e alguns dias. Então a gente fecha no 6. De 0 a 6 anos, e aí quando olha para o 0, é no início da gestação. Então, começa a primeira infância, começa no início da gestação e vai em torno dos 6 anos. E a gente, quando fala da primeira infância, a gente está falando de um período riquíssimo do desenvolvimento humano. É durante esses 6 primeiros anos que nós temos a formação de 90%, em torno de 90% das nossas conexões neurais. Então, você imagina que, por exemplo, eu como adulta, hoje, boa parte dessas conexões que eu trago comigo, ela é formada na primeira infância. Né? Então, é um período extremamente importante. E se a gente for olhar como janela de oportunidade, a gente vai trazer também a primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, que é um período ainda mais importante do desenvolvimento, lembrando que tudo que acontece na primeira infância e principalmente na primeiríssima, isso impacta pro resto da vida da gente. Lídia, eu sou de uma geração que o pessoal falava muito em estudar, né, o que tinha acontecido até na época quando a gente estava na barriga, porque os traumas que a gente carrega hoje e que a gente não consegue explicar, provavelmente tinham alguma conexão, né, com esses anos. Nem se falava direito ainda em primeira infância, mas se falava de fazer esse resgate. E aí hoje, com tudo que já foi estudado, né, e as coisas que já foram expostas, a gente tem maior compreensão dessa importância, nós adultos de hoje, né, a gente resgata ali o que foi que aconteceu para a gente entender melhor, e isso na terapia se trata muito, entender melhor o que é que a gente é hoje. Mas, tendo esse conhecimento de que é esse impacto na primeira infância que vai produzir um adulto de um jeito ou de outro, aumenta a responsabilidade de tratar essa primeira infância, né? Isso, de cuidar dessa primeira infância, né? É quando a gente hoje fala, durante muito tempo, se a gente voltar para o tempo, por exemplo, da minha mãe, durante a gravidez, né? A minha mãe é de uma geração que era bonito fumar, né? Que as pessoas achavam charmoso, chique, fumar, que elas não tinham noção naquela época que o cigarro fazia mal ao feto. Né? Então, todas as grávidas daquela época, elas fumavam durante a gravidez inteira. Hoje, a gente já sabe o impacto que o cigarro tem no feto, assim como o álcool e outras drogas. Naquela época, como a gente não conhecia e não tinham muitos estudos sobre a neurociência, né, sobre o funcionamento do cérebro, e a gente também não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, ficava até difícil a gente olhar para essa criança, e principalmente nessa fase, né, nessa faixa etária do 0 ao 6, e ter o cuidado essencial que a gente deveria ter tido para que essas crianças pudessem se desenvolver de forma plena. Hoje a gente já sabe, a ciência já traz evidências para a gente que desde o primeiro momento de gestação, principalmente até os 6 anos de idade, a gente precisa cuidar dessa fase de vida, porque isso é como se fosse o alicerce. O alicerce, né, de tudo que vem depois. Imagina você construir uma casa e você fizer um bom alicerce, essa casa vai ter, né, uma construção sólida. É a mesma coisa se a gente puder fazer um comparativo com os cuidados que a gente tem que ter na primeira infância. E a partir dessa compreensão, olhando para a neurociência, a gente chega à educação, e a gente chega na educação formal, que é aquela que a escola oferece, mas a gente também chega na educação informal, que é aquela que a gente tem em casa, que a gente tem fora da escola, nos mais diferentes contextos que a gente permeia, né? E muitos paradigmas ainda são muito fortes hoje em dia, né? A gente tem uma ideia, por exemplo, que uma criança de 9 meses, 6 meses, não, por que eu vou ler para um bebê? Né? Ele não está nem ouvindo, ele não está entendendo, e a gente sabe o impacto que a leitura para bebês, isso já é mensurável, isso já tem pesquisas, resultados de pesquisas,
que o impacto da leitura para o bebê tem para o desenvolvimento cerebral. Imagina aí quantas ações a gente pode pensar para ajudar essa fase de vida e isso impactar no futuro das pessoas, né? Eu tenho um filho de 2 anos e meio, e ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu leio para ele toda noite, ele escolhe o livrinho e tal, e eu leio para ele. E ontem eu estimulo a contar historinhas. Eu leio a historinha, mas eu sempre conto uma historinha para ele que eu invento lá na hora. Às vezes não é uma historinha lá muito bonita, mas enfim, eu dou meu jeito. Ele sempre adora, claro, né? Criança gosta. Aí ontem aconteceu uma coisa muito bonitinha. Ele sentou na hora da historinha, que eu digo que é o nosso momento. Ele sentou e disse: mamãe, eu vou contar a história. Aí ele sentou e disse: era uma vez um menino chamado Theo. Aí ele foi contar a história. E eu achando aquilo a coisa mais linda do mundo. E aí vem essa história. Você faz, estimula, né? E aí estimula o vocabulário, estimula a criatividade. Quer dizer, é realmente um ato que parece simples, né? Mas tem um resultado. De extrema importância. Nós já começamos, por exemplo, hoje existem cursos de leituras para bebês e nesses cursos a gente aprende a deixar a criança livre com os livros e é um incentivo muito importante porque ela manuseia, então a gente está trabalhando com o corpo, ela olha as figuras, a gente está estimulando a visão, ela escuta a história, a gente está trabalhando a audição, a gente está desenvolvendo vocabulários, a gente está aumentando esse vocabulário e a gente sabe que, por exemplo, a linguagem, aí vou eu como fonoaudióloga, uma boa fonoaudióloga valorizar a linguagem. A linguagem é a que dá corpo ao nosso pensamento. Então, essa criança ela vai se desenvolvendo, ela começa, né, a usar a linguagem, primeiras palavras, formação de frases, e depois ela está se expressando pela linguagem oral, né, e vai construindo vínculos com esse mundo externo na qual ela está inserida. E aí o primeiro grande contexto desse mundo é a família, e uma historinha é contada, quando o seu filho te dá o retorno, ele faz, a gente chama isso na terapia de reconto, então ele escutou, ele entendeu, da forma que ele entendeu, e ele está recontando, isso é fantástico, não só para essas conexões cerebrais, mas por uma coisa chamada construção de vínculo parental, que a gente precisa, né, estimular essa construção de vínculo parental na primeira infância. Aí vai o materno e o paterno. Isso é extremamente importante. Então, o ato da leitura para bebês não só está impactando no desenvolvimento do cérebro, mas também está possibilitando construções positivas de vínculo entre mãe e filho, pai e filho, entre irmãos. É muito importante. Lídia, já vou querer saber como é que as pessoas podem ter acesso, inclusive aos projetos que vão acontecendo na prefeitura, mas chegou uma pergunta aqui que parece combinada, porque eu falei dessa história do meu filho de 2 anos e a Diana Barbosa, ela está vivendo essa mesma aventura, porque ela tem uma criança de 2 anos, ela disse que é uma bênção na vida deles, é o Juan Diego, e ela pergunta o seguinte: como torná-lo mais inteligente e mais obediente? Obediente acho que é o drama de toda mãe, né? Porque uma criança de 2 anos, ele não vai exatamente seguir os comandos que a gente quer, né? Como é que ela faz? É interessante que a inteligência, se a gente for olhar de forma mais científica, né, para a mãezinha aí do Juan entender, a inteligência, alguns autores falam que a gente tem uma questão muito forte da herdabilidade. Então, por exemplo, filhos de pais inteligentes serão, mas a gente também sabe que não é só a questão da herdabilidade, é a questão da inserção no contexto, um contexto sociocultural que seja muito estimulante. Muitas vezes a gente tem uma capacidade boa, né, de inteligência por conta da genética, mas a gente vive em um ambiente pouco estimulador e a gente não vai desenvolver essa capacidade o tanto que a gente poderia ter desenvolvido. E vice-versa, muitas vezes a gente não tem essa herdabilidade, mas a gente está inserido em um contexto sociocultural extremamente estimulador e isso vai fazer com que eu construa conexões cada vez mais rápidas, né? Tem uma coisa que a gente chama de flexibilidade cognitiva,
que é essa capacidade de compreender de uma maneira muito mais rápida nessa interação do homem com o mundo. E isso a gente pode chamar de cognição, de inteligência, né? Então, tornar o meu filho mais inteligente já parte do ponto que eu tenho que estimulá-lo. Mas um estímulo a partir de um afeto, de uma construção afetiva. Porque aí, quando eu estimulo, eu proporciono um ambiente estimulador, e nesse ambiente ainda tem o cuidado e o afeto, eu estou trazendo uma experiência riquíssima para o meu filho, dentro da perspectiva tanto de inteligência, mas também do socioemocional, né? Dele ser uma criança mais participativa, mais compreensiva, e a gente vai para o comportamento, né? Quando eu olho para essa criança mais participativa, mais compreensiva, e eu dou exemplos para ela em termos de bons comportamentos, eu acho que eu consigo muito do meu filho para me obedecer, não pela imposição, mas por entender, né, que é importante obedecer para que ele não erre. A gente vai pelo afeto e vai pelo estímulo.